já estava bem acostumado com o estilo de tema da banca no CEP e agora entrando nesse universo da FGV pode parecer ser um pouco difícil, pode parecer que você não sabe, mas assim, nós, assim que conseguirmos nos adaptar a essa realidade de ler com calma um texto motivador, ver direitinho o que ele pede, o comando, rapidamente essa fase de transição é feita da melhor forma possível e você vai conseguir interpretar super bem. Essa aula de hoje ela é realmente bem direta nesse tópico de interpretação para que você não zere a sua redação e consiga normalmente interpretar qualquer tema que venha na sua prova. Para que a gente faça isso de uma forma bem fácil, eu separei aqui os tipos de temas que existem para que você já consiga ir se preparando bem. E para que você consiga se preparar da melhor forma, o que acontece? Independente da forma que o tema aparecer na tua prova, você vai problematizá-lo, fazer com que o tema seja um problema, para que quando chegar lá na conclusão, você faça a solução, a proposta de intervenção. Se você fizer assim, vai ficar muito mais fácil de escrever o teu desenvolvimento, a tua argumentação. Então é bom que você faça aquele tema de redação virar um problema quando ele não chegar já nesse formato de problema. Então, olha só, tipos de tema de redação. O primeiro é o mais fácil porque ele já vem em um tom de problemática. Os desafios do uso dos meios tecnológicos em sala de aula. Então, se eu estou falando de um desafio, claramente nós estamos falando de um problema. A problemática dos jogos de aposta, deixa eu ver, o crescimento do tráfico de drogas, a violência contra a mulher, os casos de feminicídio no Brasil. Quando você lê, você está identificando um problema. Então, aqui você não tem que alterar em nada, porque ele já veio no formato de problema e basta que você diga que o tema é grave, inadmissível, inaceitável, tratado com descaso. Então, quando ele vem nesse formato problema, é bem mais fácil de fazer. Só que pode vir sim de outras formas na tua redação. E aí você já vai ficar preparado pensando nessas outras possibilidades. Qual é o outro tipo de tema? É quando ele vem num tom neutro, que ele nem diz se é bom, se é um tema problema, e aí você vai ter que ler o texto motivador para ver se ele está sendo tendencioso para você defender certo tipo de posicionamento, ou não, se ele põe um ponto positivo, um ponto negativo, você pode escolher o seu e fazer sua redação sem ferir os direitos humanos, com certeza. Olha um exemplo, o uso dos meios tecnológicos em sala de aula. Tá, o uso dos meios tecnológicos não disse aqui se está numa versão de problema, se isso é ruim, se isso é bom. Então, o próprio texto motivador, ele vai passar para você só o ponto negativo e você defende assim. Ou só o ponto positivo e você defende assim. Ou ele pode dar um ponto positivo e um ponto negativo, você pode escolher, ou falar sobre os dois e falar que esse ponto positivo não é tão informado, não tem a visibilidade necessária, que é silenciada em razão dos pontos negativos. Então, sempre vamos criar um problema, mesmo em qualquer tipo de tema de redação que possa aparecer para você. Já esse outro aqui é o que é uma pegadinha, é um tom positivo, quando ele vem num formato importante, com a palavrinha a necessidade, a valorização, a importância, ou quando ele vem uma frase que você lendo já pensa assim, isso é algo bom, isso é realmente necessário que exista. Ó, um exemplo, a importância do uso da tecnologia em sala de aula. Veio com a palavra a importância, aí o pessoal fica, meu Deus, como é que eu vou falar que isso é um problema se está dizendo aqui que é importante? Basta você reverter a situação. Diga que esse tema é tratado com descaso, é tratado de forma banalizada, que essa importância não é dada devida atenção. Então, eu já crio um problema, porque nós precisamos criticar no desenvolvimento e resolver lá na conclusão. Ou pode vir no formato de pergunta, que é o que a FGV realmente gosta mais. Olha só, o uso da tecnologia em sala de aula realmente é importante? Aí você vai ler o texto motivador, vai observar se ele só põe pontos negativos para você seguir essa lógica, ou se ele só põe pontos positivos, ou se ele dá as duas versões e você pode escolher a sua. Então, tudo depende de como o texto motivador é apresentado na sua prova, para que você tenha um direcionamento melhor de como fazer a redação. Mas em temas de pergunta, lembre, tem que responder na introdução.
Não deixe para responder no desenvolvimento 2, lá na conclusão, não. O primeiro parágrafo você já tem que responder para o corretor, que aí fica bem mais direto, bem mais objetivo. Pronto, apresentei para você os 4 tipos de formato de tema de redação, o que já é um problema, o que vem com a pergunta, o que tem um tom importante e aquele neutro que não diz se é bom, se é ruim, e você pode tomar ali o seu partido. Mas depois de saber isso, existem umas perguntas para interpretar tema de redação que pode facilitar muito a tua vida. Então, a primeira pergunta que você vai fazer lendo o tema da redação é: qual o problema que tem nesse tema? Ele é tratado com descaso? Ele é silenciado? Não tem tanta informação sobre ele? Tem alguém como vítima, por exemplo? Deixa eu ver. A questão do feminicídio no Brasil. Feminicídio. Quem é a vítima aqui? Nós temos as mulheres. O meu tema está apontando que é violência contra idoso, contra criança. Já vá se perguntando isso. Qual o problema que tem nesse tema e quem possivelmente sofre com ele? Depois que você vai entendendo essa problematização, pense, quem são os culpados desse tema existir? Eu vou jogar a culpa no governo, eu vou jogar a culpa na sociedade, na desigualdade social, na mídia. É assim que a gente vai começando a entender qual é o nosso tema de redação e qual é o problema que existe por trás dele. Pensando quem é que sofre, quem é o causador dessa situação, quais são as consequências lá no futuro se esse problema persistir. Se você fizer essas 4 perguntas, já melhora muito o entendimento de qualquer tema de redação, para você poder se organizar, para você poder montar a introdução com os 2 argumentos, né, os 2 culpados, para você fazer o desenvolvimento com a argumentação que explica direitinho o problema e traz consequências. Então comece a fazer essas 4 perguntas aqui para interpretar qualquer tema que chegar ali na sua prova para você poder escrever a redação. Bora ver aqui um tema que já caiu na FGV. Primeiro, eu gosto muito de começar pelo comando para ver se já tem o tema. Então, eu estou vendo aqui que essa era de 100 pontos, mínimo 25 e no máximo 30 linhas. E aqui tem, ó, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Então, se é sobre o tema, ainda não indicou. Em linguagem culta, 25 a 30 linhas, dando especial atenção aos argumentos utilizados. Aqui ainda nada, então vamos subindo. A discussão sobre a utilização ou não de câmeras nas fardas policiais está mais acesa do que nunca. Então, eu já vou marcando aqui, ó. A discussão sobre a utilização de câmeras nas fardas policiais, inclusive com traços de ideologização política. Mas queremos saber a sua opinião sobre isso. Quais as possíveis vantagens e desvantagens do uso desse aparelho? Elas devem ou não ser adotadas? Então, aqui nesse tema de redação, você tem que ter um cuidado. Você passaria a caneta nessa pergunta para você identificar melhor qual seria, que eu estou marcando com tipo um marca-texto, mas lá na prova seria só a caneta. E aí você vai começar a interpretar. Quais as possíveis vantagens e desvantagens do uso desse aparelho? Elas devem ou não ser adotadas? Vamos ler rapidinho aqui o texto motivador, só por cima no dia da tua prova para tu ter um bom entendimento. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, anunciou nesta quarta-feira 3 novas diretrizes estabelecidas pelo governo federal para o uso de câmeras nos uniformes policiais. As novas regras deverão ser publicadas já em fevereiro. As diretrizes visam padronizar as regras para o uso da tecnologia pelas polícias militares em todo o país. Então, ok, vão padronizar. Atualmente, cabe a cada ente federativo decidir sobre o uso ou não dos dispositivos de filmagem. Em dezembro, o Ministério lançou uma consulta pública aberta até o dia 26 de janeiro para ouvir a população e especialistas sobre o tema. As novas regras também são resultados da iniciativa que ouviu populares e especialistas no tema. Beleza. Aqui, nesse texto motivador, não tem citações, não tem Constituição, não tem nada desses repertórios aqui que a gente está estudando na plataforma, então você já fica super livre para usar na tua redação. Voltando à pergunta, quais as possíveis vantagens e desvantagens do uso desse aparelho?
elas devem ou não ser adotadas. Eu, se fosse fazer essa redação, iria utilizar como argumento 1 e 2 o próprio comando. O argumento 1 seria as desvantagens desse uso, para eu debater no desenvolvimento 1, e o argumento 2 seria que essas vantagens são silenciadas, não são tão informadas, não são tão divulgadas à população, para que a gente entenda realmente sobre esse tema de redação. Então, seriam esses dois argumentos que eu faria nessa redação. Então, veja, um texto motivador pequeno, não tem aqui os repertórios que a gente está estudando na plataforma, então você poderia utilizar, poderia começar com a Constituição, pode usar a negligência governamental, pode usar o silenciamento da mídia, pode usar a despreocupação social em relação a esse tema. Então, é assim que a gente começa a interpretar um tema de redação dentro do que a gente está estudando aqui na plataforma. E aí você vai pensando, qual é o problema desse tema? O problema desse tema é que a gente não receba a devida informação a respeito dessa questão. Isso já não é legal. Quem que sofre com essa sociedade? Nós temos os próprios trabalhadores da segurança pública e temos também a sociedade. Já vou começando a interpretar aqui. Quem são os culpados desse tema? Eu posso falar da negligência governamental e posso falar do silenciamento da mídia, posso falar da apatia social. Pergunta 4. Quais são as consequências desse problema? Aí você pode falar o desconhecimento de um direito à proteção, à segurança pública e à segurança dos trabalhadores. Então você vai começando a destrinchar o teu projeto de texto para que você saiba o que colocar lá no teu desenvolvimento, na tua argumentação. E veja que, como norteador, nós temos as 4 perguntas para você ir fazendo essa redação, ok? No outro tema que apareceu, nós temos aqui, ó. As guerras sempre trazem problemas para a vida cotidiana dos cidadãos de todo mundo. De todo mundo, ok. O texto acima se refere a uma parte desses problemas. Que outras dificuldades podem advir do conflito entre Rússia e Ucrânia? O que fazer o país para minorá-las? Aqui, minorá-las, essa parte a gente resolve só lá na conclusão, né? Porque soluções e propostas são só lá. Tua introdução, você vai seguir o projeto normalmente, o desenvolvimento também, mas tem um ponto que ele disse assim, que outras dificuldades podem advir do conflito. Então, é bom você ler o texto motivador para não correr o risco de falar a mesma coisa do que já está aqui. Então, olha só. Os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que respondem por 30% das exportações mundiais de trigo, começam a chegar às prateleiras dos supermercados. Os preços ao consumidor de farinha de trigo, do macarrão, dos biscoitos e até do óleo de soja tiveram forte alta no início do mês, superando de longe reajustes de fevereiro. Então, os preços de alimentação básica começaram a subir, já é algo que você não vai trazer na sua redação, porque ele pede outras dificuldades. Entre 1º e 12 de março, nos supermercados, a farinha de trigo ficou, em média, 4,46% mais cara. O preço do macarrão com ovos subiu, o de biscoitos, o de óleo de soja, em comparação com o igual período de fevereiro. Aponta um levantamento feito a pedido do Estadão, pela startup Varejo 360. Especializada em pesquisa de mercado, a empresa coletou os preços desses itens nos tickets de compra de 150 mil clientes de supermercados no estado de São Paulo. Eu acho muito difícil vocês quererem decorar a porcentagem de repertório para levar para uma redação. Então, isso aqui não teria nem problema, a gente não vai nem usar. O levantamento mostra que, de 1º a 12 de fevereiro, antes da guerra, que começou no dia 24, os preços desses itens tiveram aumentos bem mais moderados ante igual período de janeiro. A farinha de trigo, por exemplo, tinha subido, biscoitos, óleo de soja e o macarrão ficou mais barato. Muito provavelmente, os aumentos mais acentuados em março devem ser reflexo da disparada do trigo por causa da guerra, afirma Fernando Faro, sócio da consultoria responsável pelo levantamento. Nos últimos 30 dias, até a última quinta-feira, o preço da tonelada de trigo subiu quase 20% no Rio Grande do Sul e beirou 2.000. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Faro observa que a maior parte dos reajustes de preços feitos pelos varejistas se concentrou no sábado, 12 de março. E sábado geralmente é o dia da semana no qual os supermercados costumam ser mais agressivos nas promoções. Isso pode indicar, segundo ele,
que a pressão de custos das matérias-primas pesa mais neste momento do que a estratégia para alavancar as vendas. O que a gente pode perceber? Que esse texto motivador, ele fala mais da alta do preço na questão alimentícia. Você pode citar outras questões do impacto dessa guerra. Então, ele bota aqui que outras dificuldades podem advir do conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu penso logo na questão da despreocupação social, na falta de engajamento, na falta de mobilização. Posso pensar também na questão da vinda de imigrantes, na pouca política pública eficaz para receber pessoas que vêm para cá, para o Brasil, por conta desse conflito de Rússia e Ucrânia. Então já tem algumas consequências aqui que a gente poderia colocar na nossa redação. Quem são os culpados desse tema de argumento 1 e 2? Eu colocaria, para falar dessa questão da falta de política pública, então, a inoperância governamental e botaria também o silenciamento da mídia. Mas também dá para falar sobre educação lacunar, porque é um assunto que ela pode explorar em sala de aula. Dá para falar também da apatia social. Então, são esses os argumentos que eu colocaria nesse tema de redação. Quem é que sofre com esses temas? Os moradores desses países. E qual é o problema? Que essa questão dos conflitos entre Rússia e Ucrânia ainda não é tão explorado no contexto educacional, seja na mídia, na televisão, seja na escola, os impactos dela, as consequências dessa guerra e como também ela pode impactar em outros países, incluindo o Brasil. Então eu pensaria dessa forma para fazer essa redação. Tema número 3. O que se pode fazer para que esse problema diminua? Exponha suas opiniões em texto redigido em norma culta, dando especial atenção à qualidade de seus argumentos. Qual é a questão aqui? Vamos voltar para o tema. Acidente deixa 3 mortos e 4 feridos em trecho da BR-230 em Patos, no Sertão. 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um grave acidente registrado na tarde desse domingo, em um trecho da BR-230 em Patos, Sertão do Estado. As vítimas viajavam em 2 carros que colidiram de frente. Tá, por enquanto uma questão aqui de acidente. Essa é apenas uma notícia publicada entre os inúmeros casos de acidentes nas rodovias brasileiras. A quantidade de acidentes no trânsito, muitas vezes causadores de mortes, é bastante grande no Brasil, apesar da ação da PRF, de todos os radares limitadores de velocidades nas rodovias e o enorme número de multas aplicado diariamente. O que se pode fazer para que esse problema diminua? Exponha suas opiniões em texto. Tá, a mesma coisinha aqui, né? O mesmo padrão. Qual é o problema desse tema? Aqui em cima, os alarmantes, os frequentes acidentes nas rodovias do país. Quem sofre com esse tema são as pessoas que vão passando pelas rodovias. Quem são os culpados desse problema do tema, que é a questão dos acidentes? Nós podemos falar da negligência governamental, devido à falta de manutenção na infraestrutura das ruas, na precarização do direito à vida, porque quando a gente fala de acidentes, compromete também essa questão. Podemos falar de uma educação lacunar em relação ao trânsito. Podemos falar de mídia também, não tem problema. Então, qualquer um desses argumentos para montar essa redação valeria tranquilamente. E dá para usar a Constituição na introdução, porque nem foi mencionado no texto motivador. E como a Constituição também protege o direito à infraestrutura, o direito à vida, daria para fazer esse gancho aqui, nessa introdução. Mais um tema. Diante dessa situação, redige um texto dissertativo argumentativo de aproximadamente 30 linhas, em linguagem culta, com as suas sugestões, apoiadas em argumentos válidos. O prefeito de uma pequena cidade do interior de São Paulo publicou reclamação contra inúmeros turistas, que são importantes para a economia do município, que ocupam indevidamente vagas para idosos ou deficientes, estacionam onde não é permitido, jogam lixo no meio das ruas e desconsideram a prioridade de idosos nas filas do supermercado. Aqui eu já vejo um argumento claríssimo: despreocupação ou desrespeito social, apatia social, já dá para encaixar. Além disso, desrespeitam o meio ambiente, sujando as trilhas das matas e os inúmeros cursos de água ainda existentes no local. Eu penso que eles fazem isso por conta do sentimento de impunidade. Então, apatia social e impunidade seriam 2 argumentos bons aqui para essa redação. A prefeitura local aplica multas cabíveis, mas as faltas continuam.
Por isso, está sendo solicitada a colaboração da população no sentido de criarem-se meios que possam atenuar o problema. E também, eles aplicam multas cabíveis, mas se continua acontecendo, também é pela questão da insuficiência de leis e impunidade. Então, 3 argumentos aqui que permeiam esse texto motivador para você escolher. Pode sim colocar a questão da negligência governamental, silenciamento da mídia, aplica normalmente também, mas se você quisesse fazer de uma outra forma, esses outros encaixam. Qual é o problema nesse tema? O desrespeito da sociedade em relação ao cuidado com o meio ambiente, em relação a uma postura correta. Então, essa é a nossa problemática. Quem sofre com esse tema? Aqui a gente pode pensar numa população como um todo, idosos, crianças, adultos. Qual é a outra? Quem são os culpados desse tema? Aqui seriam os nossos argumentos, né? Você pode falar da questão da impunidade, do silenciamento da mídia, da despreocupação social, do desrespeito social. Quais são as consequências desse problema? Aí você vai fazendo seu projetinho de texto para saber o que colocar lá na argumentação. Quando a sociedade é desrespeitosa em relação à conduta com o meio ambiente, o que acontece? Quando existe uma impunidade em relação a esse tipo de atitude, o que acontece? Aí você já vai colocando no projeto de texto. Tema 5. Qual o mais grave problema social do Brasil? Então vamos lá. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais, que se fazem presentes nos mais variados setores, abrangendo uma grande parcela da população e aumentando nossos índices negativos em mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crimes, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas, entender suas causas e identificar a forma de combatê-los. Então, entender, a gente entende na introdução, aponta as causas que são os argumentos, debate melhor lá no desenvolvimento, e a forma de combater é lá na conclusão, porque é só lá que pode fazer proposta. Aí aqui ele coloca, 20 e 30 linhas, normal, dissertação argumentativa. Qual o mais grave problema social desses que foram citados? Você vai escolher só um, não é para falar sobre tudo na tua redação. Se eu fosse falar, eu pegaria o mais fácil de escrever. Então, deixa eu ver aqui. Mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crimes, exclusão, tantos outros. Eu botaria crime, falaria de criminalidade no Brasil. Pronto. Fizemos aqui a escolha, aí toda a redação fala sobre esse problema social que é a criminalidade. Então foi um tema bem curtinho, bem pequeno, não afetaria muito a nossa interpretação, não. Ele é bem mais prático, por ter um texto motivador direto. Outro tema. Escreva o que você pensa sobre o assunto em um texto dissertativo argumentativo. Questão aqui, 30 linhas. Em linguagem culta, utilizando argumentos convincentes na defesa de seus pontos de vista. Aí vamos lá. Francis Bacon, então já tem um repertório aqui. Samuel Johnson, tem filósofos aqui. Então bora ver o que ele colocou para saber se não é um repertório nosso já. Francis Bacon escreveu: considere qualquer pessoa a vastidão da diferença entre a vida dos homens em algumas das nações mais civilizadas da Europa e na região mais bárbara e selvagem da Nova Índia. Ela concluirá que diferem a tal ponto que se pode justificadamente afirmar que o homem é um Deus para o homem, não apenas devido à assistência e ao benefício, mas também no contraste de suas condições. Essa parte aqui, contraste de suas condições do homem, remete à desigualdade social. Então já é um argumento que você pode pensar. E isso se deve não ao solo ou ao clima, ou às qualidades corporais, mas ao engenho. Vamos lá. Já Samuel Johnson declarou sobre o mesmo tema. Embora a perseverança e a agilidade de um indígena despertem nossa admiração, tais atributos, no entanto, não são capazes de fornecer a ele as comodidades que são desfrutadas por um mendigo erradio numa nação civilizada. Vários filósofos, escritores, políticos e historiadores já destacaram desde sempre o fato da enorme diferença econômica e social entre os povos da Terra. Será uma condição eterna ou em algum momento da história esse panorama poderá alterar-se?
Quando ele fala assim, será uma condição eterna ou em algum momento da história esse panorama poderá alterar-se, a gente lembra de algo. Será que pensar em acabar a desigualdade social é algo irreal? É algo utópico? Então, nesse caso em específico, o repertório de utopia encaixaria porque nós estamos pensando nessa possibilidade. Será que um dia acaba realmente ou não? Mas, por ser um repertório muito conhecido, eu até prefiro não utilizar para o padrão da FGV. Eu colocaria John Rawls lá na introdução, que ele tem a citação sobre desigualdade. Que ele fala que as desigualdades, tanto sociais quanto econômicas, são obstáculos para que tenha igualdade. Então, na introdução ia ficar perfeito. E aí, de argumento 1, envolvendo essa questão de desigualdade, você pode manter governo, educação lacunar, pode falar de silenciamento da mídia, negligência governamental, impunidade, insuficiência de leis, todos os argumentos que a gente costuma utilizar serviriam normalmente aqui nessa redação. Para você ver que o padrão não muda, é só o estilo de tema que, na maioria das vezes, vem uma pergunta. Olha outro formato. Uma das queixas mais recorrentes dos professores é a indisciplina dos estudantes, tanto quanto ao procedimento no ambiente do ensino, quanto à própria organização de suas atividades. O que podem fazer o governo, as famílias e a escola para a redução desse problema? Aqui ele já entregou para você praticamente os argumentos. Eu botaria então a negligência governamental e a omissão educacional. E essa omissão educacional envolve tanto escola e família junto. Pronto, já tem aqui seu projeto feitinho. Vai usar esses dois argumentos que aí fica bem melhor para a gente fazer o desenvolvimento desse aspecto educacional. E aí, na conclusão, a gente faz uma proposta casadinha, combinada, que você resolve a questão do governo e depois a escola em parceria com a família. São duas propostas aqui na conclusão. Então, assim também ficaria interessante. Mais um tema de redação aqui para a gente. Saúde pública no Brasil, avanços e problemas. Lá no enunciado tem assim: enunciados alguns problemas do atendimento de saúde no Brasil. O que se pode esperar do futuro desse sistema? Beleza. Aqui, como já tem um texto motivador que eu já estou vendo aqui, artigo, Constituição, não daria para você começar a introdução com Constituição Federal, dizendo que ela protege a saúde, porque já está aqui, né? Então não pode. Então, eu começaria esse parágrafo com uma música. A música do Legião Urbana, Que País é Este? Ela praticamente denuncia a atuação do governo em relação aos nossos direitos sociais, de saúde, de educação, de tudo que envolve as nossas proteções, cultura, lazer. Então eu pegaria essa música como um gancho para usar negligência governamental e silenciamento da mídia como argumentos. Mas aí só porque realmente já tem a Constituição no texto. E aí você não pode usar na sua redação. Então, para falar de governo, esse repertório, essa música, serve tanto no desenvolvimento, mas também dá para usar na introdução. Eu colocaria essa música, que inclusive está lá no nosso material de repertório, no PDF, que eu coloquei para vocês. Deem uma olhadinha e vejam como realmente fica bem legal. Mas aqui vocês estão vendo, ó, eles colocam tudo bonitinho da Constituição, então realmente não daria para a gente utilizar esse repertório. Já no nosso último tema de redação tem aqui, ó, sobre o tema A Crise na Leitura. 20 e no máximo 30 linhas. Texto dissertativo argumentativo. Ok. Nesse tema aqui, a crise na leitura, a gente pode pensar também no governo, pela falta de política pública de incentivo à leitura. Podemos falar também, mídia vai servir, despreocupação social vai servir, deixa eu ver o que mais. Desigualdade social com certeza encaixaria. Então, temos aqui bons argumentos. Para a nossa introdução, vocês podem utilizar algum repertório de educação, como Paulo Freire ou outro que eu coloquei no material. Ficaria bem legal, porque nós estamos falando sobre leitura, que é mais no eixo de educação. Então, eu botaria algo bem mais específico assim, ficaria interessante. Tem um filme que é Escritores da Liberdade, que eu assisti, a professora incentivava muito a leitura dos alunos, então ficaria super massa. E eu também coloquei esse repertório, esse filme lá no nosso material de repertório, então ficaria bem interessante. Mas, pessoal, percebam que a nossa redação vai seguir o padrão normal do que a gente já está acostumado.
E que para você interpretar bem, você agora pode utilizar desse artefato de entender que existe o tema problema, que é na hora que você lê, você já identifica a situação grave, grave, inadmissível, descaso, inaceitável. Tem também o tema neutro, que ele não diz se é bom, se é ruim, então você precisa ler o texto motivador para ver se ele defende só que é ruim e você segue a onda na tua redação, que ele defende só que é bom e você segue a onda na tua redação, ou se ele dá os dois pontos, positivo e negativo, você aborda normalmente o negativo e esse ponto positivo você cria um problema dizendo que ele é pouco informado, silenciado, negligenciado, banalizado. O tema positivo você segue a mesma onda quando vem com a palavra a importância, a necessidade, a valorização. Aí você percebe que é um tema que tem uma pegadinha por trás. E aí você diz lá na tua introdução que essa importância não é dada devida atenção, que essa importância é tratada com descaso, que essa importância é pouco abordada. E o tema com pergunta, responda na introdução. O acesso à saúde nos presídios é importante? Aí você faz o repertório nas primeiras linhas e depois a tese respondendo. Nessa lógica, é evidente que o direito à saúde para os presos é de extrema necessidade, porém é uma temática, é uma questão negligenciada e que ocorre por causa da negligência governamental e do silenciamento da mídia, da desigualdade social, da apatia social. Coloque seus argumentos 1 e 2 normalmente. Então, perguntas são respondidas na introdução, não esqueçam disso. Comecem a treinar temas com perguntas. Se você começar a criar o hábito de responder, vai ficar melhor para você entrar nesse universo FGV, que era algo que a gente não tinha tanto costume na época do NUCEP e agora a gente precisa intensificar, pegar sempre temas com perguntas para começar a responder na redação. Depois isso vira hábito para você, fica bem mais fácil. Então, pegue essa fase, por enquanto, assim, de estresse, nervosismo e converta em, deixa eu treinar, deixa eu buscar entender isso aqui, deixa eu tirar minhas dúvidas, deixa eu fazer meu simulado, para que você vá pegando mais autonomia, para que você vá ficando, assim, desinibido, não tenha medo de tema de redação, que o tema é o de menos. O que você precisa realmente é entender a estrutura, ter bons repertórios, 1 ou 2 para cada eixo temático, para você conseguir ir adaptando independente do tema que cair na sua redação. E lembrando que o nosso edital ainda não saiu, mas quando sair eu vou analisar para ver se realmente vai ser tão rígido assim quanto a gente pensa, ou se vai ser mais tranquila a correção dessa redação. Mas melhor continuar o padrão estudando assim, pensando que ela vai cobrar bem minuciosamente, para que se vier num nível mais tranquilo, você já está preparado tranquilamente. Acompanhe também as outras aulas da plataforma, não veja só uma vez, veja 2, 3, para fixar, tu decorar até o que eu falo aí nas aulas. Fechado? Espero você na nossa próxima aula.